Você confiaria num influenciador digital que prega a verdade, mas vive de mentira? Pois é, parece pesado dizer isso, mas hoje em dia, com o celular na mão e um pouco de carisma, qualquer um vira referência de caráter, mesmo sem tê-lo. E aí entra uma pergunta que ninguém gosta de ouvir, mas que todo mundo deveria responder: quem você é quando ninguém está olhando? No episódio de hoje do canal Contos Inspirados nos Salmos, a gente vai contar uma história que poderia muito bem ser manchete nos portais de fofoca, mas que, por trás da treta, esconde uma mensagem motivacional poderosa, uma daquelas histórias de fé e esperança que te deixam pensando por horas. Um youtuber e um tiktoker vão se enfrentar, mas não do jeito que você está pensando. Aqui, o palco é a consciência, e o prêmio, a paz verdadeira. Parece impossível viver com integridade hoje em dia, né? Ainda mais num mundo onde o algoritmo recompensa a aparência e não essência. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para não ser abalado, mesmo em meio ao caos? Uma verdade escondida nas entrelinhas dos Salmos, esperando ser redescoberta. Uma verdade que pode transformar sua forma de viver e de se mostrar para o mundo. Ah, e antes que você se esqueça, os fatos narrados neste vídeo não são reais. Esta é uma história fictícia, produzida com apoio de inteligência artificial, baseada em contos bíblicos e reflexões positivas. O objetivo é te inspirar, te confrontar e, quem sabe, te lembrar que dá para ser luz, mesmo na escuridão das redes sociais. Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos. Porque toda semana, a gente traz contos de superação e fé que mexem com a alma, e com o feed também. O brilho das redes e o vazio da alma. Lucas era um youtuber com mais de 2 milhões de inscritos. Vídeos de desafios, viagens caras, collabs com famosos, o pacote completo. Na tela, ele parecia a pessoa mais feliz do mundo. Mas quando a câmera desligava, o cenário mudava. Sorriso forçado, quarto escuro, noite sem dormir. Ele dizia que acreditava em si mesmo, mas a verdade é que já não lembrava mais quem era. Estava sempre correndo atrás do próximo vídeo viral, mesmo que isso custasse sua paz. Suas orações viraram sussurros perdidos em meio a notificações. Era como viver num palco sem plateia. Do outro lado da cidade, Ícaro bombava no TikTok. Dancinhas, trends e umas tiradas filosóficas que o povo amava. Só que ele não fazia por hype. Ícaro tinha fé, e isso transbordava até nos vídeos mais simples. Falava da vida com esperança em Deus, e sempre encerrava com uma mensagem positiva, daquelas que fazem o coração aquecer. Tinha menos seguidores que Lucas, mas algo nele cativava de um jeito diferente. Quem o acompanhava, sentia que ele não estava ali só por números, mas para deixar rastro de luz. E isso, mesmo que não rendesse milhões, era o que mantinha sua alma leve. Lucas passou a notar o crescimento de Ícaro, principalmente porque os seguidores começavam a marcar o nome dele nos comentários. Aprende com o Ícaro, diziam. Aquilo doía. Como alguém com tão pouco recurso, tanta simplicidade, podia ser mais relevante do que ele, que se esforçava tanto? A resposta estava nas entrelinhas dos Salmos, mas Lucas ainda não sabia disso. O orgulho o impedia de enxergar. Ele confundia barulho com relevância, quando na verdade, o silêncio de Ícaro era o que ecoava mais forte. Numa madrugada qualquer, Lucas digitou o nome de Ícaro e passou horas assistindo seus vídeos. Pela primeira vez, sentiu que alguém falava diretamente com ele. Era como se Ícaro soubesse da sua dor. E naquele instante, algo dentro de Lucas começou a se desconstruir. O que antes parecia fraqueza, falar de fé, de humildade, de verdade, agora se revelava como coragem. Uma coragem que ele tinha enterrado sob filtros e roteiros. O vazio que sentia não era falta de sucesso, era falta de propósito. E propósito, ele começou a entender, não se edita no Premiere. O dia amanheceu e, pela primeira vez em anos, Lucas não gravou nada. Em vez disso, pegou uma Bíblia empoeirada da estante e abriu no livro dos Salmos. O capítulo 15 parecia ter sido escrito para ele. Quem habitará no teu tabernáculo? A pergunta ecoou como um soco. A resposta era clara. Quem vive com integridade, quem fala a verdade, quem não se vende. Lucas respirou fundo. A ficha caiu. O palco tinha que cair, para a alma se levantar. Mas isso era só o começo. Transformar admiração em atitude foi o maior passo que Lucas já deu. No início, hesitou. O que seus seguidores iam pensar? Afinal, ele era o cara da zoeira, não um pregador. Mas algo dentro dele gritava mais alto que o medo. Naquela manhã, gravou um vídeo diferente. Sem cortes, sem trilha, sem luz.
Só ele, a câmera e um coração sincero. Contou sua verdade, falou sobre seu cansaço, sua busca por propósito e a importância da fé. Disse que encontrou nos contos bíblicos e nos salmos uma direção que tinha ignorado por tempo demais. Foi um choque. O vídeo viralizou, mas não do jeito de sempre. Não foi pelo roteiro, nem pelo entretenimento. Foi pela vulnerabilidade. Milhares de comentários diziam: "Eu precisava ouvir isso, você foi usado por Deus, agora sim vejo verdade em você." Era como se o público estivesse esperando há anos para ver quem Lucas realmente era. Aquela mensagem motivacional crua, sem maquiagem, mexeu com todo mundo, inclusive com Ícaro, que assistiu tudo em silêncio, com um sorriso de lado e olhos marejados. Lucas começou a mudar sua rotina. Trocou as maratonas de edições por devocionais. Criou uma nova série no canal, chamada Histórias de Fé e Esperança, onde entrevistava pessoas comuns com testemunhos extraordinários. O público se dividiu, uns chamaram de golpe de marketing, outros viram como redenção. Mas ele já não se importava com rótulos. Pela primeira vez, sentia paz. E quem já foi escravo da aprovação alheia, sabe que essa paz é liberdade. Ícaro, por sua vez, mandou uma DM. Simples: "Deus honra quem anda em verdade. Vamos tomar um café?" E ali começou uma amizade improvável, um ponteiro da internet e um plantador de sementes. No café, Ícaro não pregou, nem julgou. Só ouviu. E no fim, disse algo que Lucas nunca esqueceu: o algoritmo de Deus não valoriza curtidas, mas corações rendidos. Aquilo foi como um salmo cantado ao pé do ouvido. Aquelas palavras selaram um novo capítulo. E com esse novo ciclo, Lucas passou a enxergar os bastidores da própria alma. O feed já não ditava seu valor. A verdade, agora, era o que sustentava tudo. Mas é claro, nem tudo são flores quando você decide nadar contra a corrente. Não demorou para começarem os ataques. Antigos parceiros romperam contratos. Marcas cancelaram campanhas. Seguidores antigos zombavam nos comentários: "Virou crente agora? Só falta virar pastor." Lucas não esperava aplausos, mas também não contava com tanta rejeição. Doía. Não no bolso, mas no ego. Porque quando se está acostumado a ser querido por todos, o silêncio ou a crítica soam como castigo. Mas foi nesse momento que ele entendeu o que os salmos queriam dizer com "não se abala." Ícaro foi seu escudo nessa fase. Mandava versículos, orava por ele, e sempre que podia, lembrava: quando você decide viver na verdade, prepare-se para incomodar quem vive de aparência. Lucas segurava firme, mas havia dias que chorava. Dias em que se perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas então lia os comentários de gente transformada, de jovens dizendo que voltaram a orar, de pais que decidiram conversar com seus filhos, e sentiam calor no peito. O preço da verdade era alto, sim, mas valia cada centavo. A perseguição se estendeu até na família. Um tio debochou, dizendo que ele estava usando Deus para limpar a imagem. Um primo bloqueou. A mãe, apesar de não entender muito, só dizia: "Se isso te faz bem, segue em frente." E foi o que ele fez. Gravava menos, vivia mais, lia mais, reclamava menos. Suas reflexões positivas agora não eram mais só conteúdo, eram vida. E isso fez toda a diferença. Ícaro, vendo a força do amigo crescer, decidiu convidá-lo para um projeto ousado, um evento ao vivo, gratuito, em uma praça pública. Nada de palco caro. Só um microfone, histórias reais e fé em ação. Lucas topou na hora. E ali, naquela praça, cercado por desconhecidos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Era como habitar no Santo Monte, mesmo cercado de concreto e barulho. Porque o lugar da presença de Deus não é físico. É um estado de espírito. E enquanto eles falavam sobre superação, verdade, fé, um jovem no fundo da plateia chorava. Sem saber, aquele garoto seria o próximo capítulo dessa história. O nome dele era Enzo. Tinha 17 anos, vivia entre escola e um emprego qualquer, e já tinha pensado em desistir algumas vezes. Aquela praça era só caminho pro ponto de ônibus. Mas naquele dia, parou ao ouvir Lucas falando sobre verdade. "Eu fingia ser forte, mas vivia quebrado por dentro", dizia. Enzo se viu ali. E como se o destino tivesse feito pausa, ele ficou. O evento terminou, mas ele não saiu igual. A partir daquele dia, passou a seguir os dois, Lucas e Ícaro, e mergulhou nos vídeos como quem procura ar para respirar. Dias depois, Enzo mandou uma mensagem: "Não quero fama. Só quero aprender a viver com propósito." Ícaro respondeu primeiro:
com um áudio cheio de conselhos e carinho. Lucas, emocionado, chamou o garoto para um encontro. Conversaram por horas. Enzo contou sua história, seus traumas, suas dúvidas. E ali, mais uma história inspiradora nascia. Porque quando alguém decide viver com integridade, sem fingimento, dá permissão para outros fazerem o mesmo. Enzo virou um voluntário nos eventos. Gravava, ajudava na organização, às vezes até falava umas palavras. Era tímido, mas sincero. E essa sinceridade tocava. As pessoas vinham, não por ele, mas por aquilo que ele refletia. E era impossível não lembrar do Salmo, o que fala a verdade de coração. Enzo falava assim, do jeito dele, com gaguejos, tropeços, mas com alma. E isso, no fim, era tudo que as pessoas precisavam. A história desses três, Lucas, Ícaro e Enzo, se cruzou como um cordão de 3 dobras. Um ex-youtuber em busca de propósito, um tiktoker fiel à sua essência, e um jovem quebrado que encontrou abrigo em meio à palavra. Era como se Deus estivesse escrevendo um novo salmo, só que com câmeras, microfones e Wi-Fi. Um conto de superação e fé, narrado em vídeos, mas vivido em carne e osso. A fé, finalmente, era mais forte que a fama. E tudo isso começou com uma pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Mas agora, outra pergunta surgia no coração de Lucas: como levar essa mensagem ainda mais longe? Você já parou para pensar quantas vezes a gente se perde tentando parecer o que não é, só para agradar quem nem conhece nossa verdade? A história de Lucas, Ícaro e Enzo não é só um conto bonito para emocionar, é um espelho, um chamado, um alerta. Você pode ter seguidores, dinheiro, sucesso, mas se não tiver integridade, tudo isso é castelo de areia. E a pergunta que fica no ar, ecoando direto do Salmo 15, é: será que eu estou vivendo de verdade, ou apenas encenando uma vida que os outros esperam ver? Talvez hoje seja o seu momento de virar a chave, de deixar de lado os filtros, os disfarces, e começar uma jornada de fé genuína. Não precisa largar tudo, nem virar outra pessoa da noite pro dia. Comece com passos simples. Leia um salmo por dia, compartilhe uma mensagem motivacional com alguém que está em luta, olhe para dentro e pergunte: quem eu estou me tornando? A transformação não começa com barulho, mas com uma escolha silenciosa. E acredite, é no silêncio que Deus fala mais alto. Agora, eu quero saber de você, o que mais te tocou nessa história? Você já viveu algo parecido? Já fingiu ser forte só para não decepcionar os outros? Ou talvez já tenha encontrado a força que vem da fé e da esperança em Deus? Me conta aqui nos comentários. Esse canal existe para a gente trocar experiências, para ser um espaço de verdade, de luz e de reflexões positivas que edificam. Se essa história falou com você, então não guarde só para si. Compartilha com alguém que precisa de uma palavra de fé, se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos e ativa as notificações, porque toda semana tem mais histórias como essa, com verdade, com alma, com propósito. E lembra, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você escolhe ir, e quem você decide ser no caminho. Até a próxima! Que sua jornada seja firme, com passos de fé e o coração em paz.